Olá pessoal, aqui é o professor Bonifácio. Quero falar sobre narração. É o meu canal no YouTube, o canal do YouTube é Professor Bonifácio. Faça sua inscrição no meu canal, participe comigo e acompanhe o trabalho do professor Bonifácio. Eu sou professor na escola João Feliciano, aqui em Jacareí, escola estadual, tá bom? Nossa aula hoje é sobre narração. Narração. Você já ouviu falar sobre narração? Hoje nós vamos ter uma aula sobre esse tema, né? Tema sobre narração, funções da linguagem, composição textual. Composição textual abrange várias áreas, inclusive hoje vamos trabalhar um pouco sobre essa área da linguagem que é narração. A narração é o relato de fatos, né? Alguém perguntaria, o que é narração, professor? Narração é o relato de fatos, né? Ou acontecimentos que ocorrem numa sequência de tempo. São narração de coisas, de história, né? De fatos que acontecem dentro de uma sequência temporal, ok? Muito bem, uma narração estrutura-se sobre uma série de elementos fundamentais. Numa narração nós temos alguns elementos fundamentais para ela ser bem equacionada, bem elaborada, bem entendida. Ok? Vamos pensar nos elementos de uma narrativa, da narração. E um dos principais elementos é enredo. Enredo é o que? É a história, né? O enredo é a história, é aquilo que está envolto ao acontecimento, ao que aconteceu ou que vai acontecer, ok? Muito bem. Personagens. Personagens são seres que participam da história. Então, personagens, seres que participam da história. Pense bem sobre isso. Narrador, quem conta a história, né? Narrador é quem conta a história. Então, para que a história seja contada, é preciso que alguém relate, né? Fale essa história. Então, é o narrador, quem conta a história. Tempo, quando a história acontece. Se fala em tempo temporal, quer dizer, a época, o tempo. Qual o tempo da história, se foi um tempo muito remoto ou um tempo recente, ok? Narração envolve também narrador, quem conta a história. Tempo, quando a história acontece. E tem o cenário, o lugar, o espaço, né? Para acontecer uma história, você tem que ter o cenário, tem que ter o lugar, tem que ter o espaço. E para que uma narração seja bem elaborada, não basta apenas a presença de elementos narrativos. É preciso que haja harmonia entre eles, ou seja, deve haver coerência entre o tempo da narração, o enredo, as atitudes e características das personagens. Se você tem o tempo, você tem o espaço, mas as características das personagens fogem, né? Elas não coadunam, elas não se completam, ou seja, elas não se ligam aos demais elementos da narração. Aí você não vai entender nada do que vai ser falado, não é verdade? Muito bem, você está no canal do professor Bonifácio, eu sou o professor Bonifácio, falando hoje sobre narração, ok? Faça sua inscrição no meu canal do professor Bonifácio, divulgue para seus amigos e faça sua inscrição no canal, acione o sininho para que você receba aviso das minhas aulas, tá bom? Muito bem, muito bem. Obrigado pela sua participação, viu? Pela sua colaboração nesse trabalho do seu professor Bonifácio. Muito bem. O narrador, ele é quem conta a história, né? Ele pode apresentar-se em primeira ou em terceira pessoa. Uma história, uma narração, ela vem em primeira ou em terceira pessoa. É bom notar que há uma diferença entre primeira e
terceira pessoa. Primeira pessoa, como é? Como seria então a narração em primeira pessoa? O narrador em primeira pessoa participa da história. Ele participa da história. Ele também está inserido dentro daquilo que ele está relatando, daquilo que ele está narrando, né? Por isso é chamado narrador personagem. Se o narrador na primeira pessoa ele participa da história, então ele também é uma personagem da narrativa. Não é verdade? As informações dadas pelo narrador em primeira pessoa devem ter sua origem esclarecida, ou seja, o texto deve mostrar como o narrador soube disso ou daquilo. Ou seja, as informações dadas pelo narrador em primeira pessoa devem ser esclarecidas, devem ter origem esclarecida, ou seja, o texto deve mostrar como o narrador soube disso ou daquilo. Então ele está inserido na história, não é verdade? Por isso a primeira pessoa. Em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa não participa do enredo. Ele observa à distância os fatos. E por isso é chamado narrador observador. Quando o narrador está em terceira pessoa, ele é chamado narrador observador. Certo? Contudo, se além de observador ele também souber o que se passa no interior das personagens, ele é chamado narrador onisciente. Observem que além dele ser um narrador observador, ele também pode ter ciência dos fatos, ele também pode entender os fatos, conhecer os fatos, e sendo assim, ele passa a ser um narrador onisciente. Gente, pessoal, meus alunos, meus amigos, você que acompanha meus vídeos, saiba que nos vestibulares o foco narrativo é geralmente determinado pela banca elaboradora, né? E o candidato pode ter seu texto anulado se fugir do que foi proposto pela banca elaboradora do tema. Na maioria das vezes, as redações, as escritas são em terceira pessoa. Na maioria das vezes, as redações, as produções textuais, as narrativas são elaboradas para serem produzidas na terceira pessoa. Tá bom? Muito bem, obrigado pela sua participação. Eu quero terminar essa aula aqui sobre narração. Lembre bem sobre os elementos fundamentais de uma narração: enredo, personagens, narrador, tempo, cenário, lugar ou espaço, tá bom? E procure saber se o narrador está na primeira pessoa, narrador personagem, ou é o narrador observador onisciente, tá bom? Muito bem, até a próxima aula. Aqui meu abraço, minha gratidão por você nos apoiar, e até a próxima aula com a graça do Senhor. Receba meu abraço e minha gratidão. Tchau, tchau, hein? Valeu, foi muito bom ministrar mais essa aula para você nesse canal do Professor Bonifácio. Tchau, tchau.